Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre a economia do Japão. Que o Japão era um país pobre, final do século XIX, início do século XX. Que a Argentina, que era um país rico. A Argentina chegou a ser até em 1895, já vi muitos liberais falando que a Argentina em 1895 era o país mais rico do mundo em PIB per capita, que a Argentina era mais rica do que a economia do Japão. Mas será que toda essa landainha liberal, a landainha do mercado, é verdade? Se a gente voltar na história, não, porque liberal adora falar, professor de história é socialista, é de esquerda, obriga o aluno a esquerdar, não sei o que, piriri, parará. Eu não sou professor de história, mas eu queria muito ter cursado o curso de história, porque eu sou um apaixonado por história. Como que era a convivência no século XIX, início do século XX, o que imperava? Ali imperava, principalmente no meado do século XIX para frente, o capitalismo imperialista. Era um grupo de poucos países que tinham um poder militar fortíssimo, eram super ricos, essas que eram as potências da época. Não mudou muito do que é hoje em dia. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Japão. Japão, o país pobre que os liberais falam que era no final do século XIX e início do século XX. Só na cabeça deles que eles eram pobres. Não sei de onde os caras tiram essa teoria maluca que o Japão era um país pobre que a Argentina era mais rico. Não sei de onde. O Japão, por que o Japão não era pobre final do século XIX e início do século XX? Salvo engano, em 1860, meados do século XIX, o Japão foi humilhado pelos americanos. O Japão ali, na sua rota de comércio marítima ali, os americanos impuseram algumas ordens aos japoneses. Como que seria o comércio naquela região da Ásia, no mundo afora? Os japoneses viram isso como uma ameaça, uma humilhação. Como assim? E eles não tinham poder militar para enfrentar os americanos. Não tinha. Simplesmente tinham que abaixar a cabeça e ouvir. Eles pensaram, não, isso está errado, isso não pode continuar, isso não é inadmissível, cara. Como? A nossa sociedade é um país que, tradição de guerra, dos samurais, vai simplesmente abaixar a cabeça para os americanos, só porque eles são mais preparados. O mundo imperialista começava ali, meados do século XIX. Então eles começaram a se organizar, investir em educação, copiar tecnologias, mandar pessoas para outros países que tinham tecnologias mais avançadas, pegarem essas tecnologias, investir em indústria, aumentar a sua frota de militares, com armamentos de guerras, com tecnologias, com sofisticação. O Japão ficou muito rico, poderoso. Era um país imperialista para bater de frente com a Alemanha, com a Rússia, com os Estados Unidos, com o Reino Unido. Por quê? Tinha bala na agulha, como muitos gostam de dizer aqui no Brasil. Era um país que, quem era a Argentina? Mas nossa, a gente não aguentaria nem 10 minutos de guerra com o Japão. Porque a Argentina era um país que era comandado por um sistema imperialista. A Argentina ela não dava as cartas na economia da própria Argentina. Quem dava as cartas lá na Argentina era o Império Britânico. A Argentina era simplesmente uma colônia britânica aqui na América do Sul. Essa que é a grande realidade. Não sei de onde os caras inventam que a Argentina era um país rico. Não dá para entender. Só porque tinha um PIB per capita, mas tudo manipulado pela a coroa britânica. Eles é que mandavam o financiamento, compravam tudo, fizeram ferrovias na Argentina, melhoraram a estrutura, mas tudo com base no capitalismo imperialista britânico. Eles que obedeciam as ordens. O Japão não, o Japão era o contrário. A Inglaterra não dava ordens no Japão. O Japão era que mandava lá nos seus vizinhos na Ásia. Fazia o seu próprio imperialismo, que tinha poder. Então tinha uma frota militar gigantesca. Aí você pode dizer, não, o Japão era pobre sim, o liberal está certo que está falando. Por quê? Porque vieram muitos imigrantes japoneses no início do século XX para o Brasil, que eram realmente um país pobre. É porque o mundo naquela época, a concepção de mundo, no século XIX, início do século XX, até meados do século XX, não existia o estado de bem-estar social. O que seria isso? Então o Estado ele não se preocupava com a sociedade, era simplesmente com a minoria lá do poder, aqueles pessoal dos imperialistas lá, que tinham o capital, que mandavam, que tinham uma vida boa, que tinham as regalias. As pessoas de classes inferiores tinham que trabalhar,
passar fome, trabalhar horas e mais horas nas fábricas, na indústria. Era como era assim na Inglaterra. Esse era a raiz verdadeira do capitalismo, defendida por Davi Ricardo, porque Davi Ricardo tinha uma teoria que os trabalhadores tinham que ganhar o mínimo para sobreviver. Então ele só tinha que ganhar aquilo porque se o trabalhador começasse a ganhar mais, ele poderia colocar em colapso a economia e tirar o poder do barão. Esse era o grande Davi Ricardo, liberal, hein? Liberal. Liberais não gostam de falar muito de Davi Ricardo, começa a falar já logo fora dele, porque se você começar a entrar em embate sobre Davi Ricardo, vai ver que os caras, os liberais, os pensadores liberais, eles só defendem uma minoria, uma classe, eles não estão preocupados com a sociedade. Tá vendo como que a sociedade tinha riqueza e poder no século XIX e início do século XX? Eram países ricos, o Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, e não davam condições de vida boas para toda a sociedade. No Japão era uma vergonha, muitas pessoas na miséria, trabalhando, seguindo as ordens dos imperialistas, e não tinham. E elas fugiam desse sistema, vindo para outros países, como o Brasil, muitos vieram para o Peru. Assim também era na Inglaterra, na Alemanha, na Europa, lá, fugindo desse sistema imperialista de guerras, porque esse sistema imperialista só formulou guerras por poder absoluto. O poder ele corrompe as pessoas. Então ficar acreditando que existe um mercado, um Deus, mercado, um capitalismo regulador, que a economia tem um ciclo natural, que tudo vai se autorregular, é conversa fiada. Porque o ser humano, desde a sua essência, da sua história, quando começou a se organizar em sociedade, ele é ganancioso pelo poder, poder, não importa as consequências. Os meios justificam os fins para se obter poder. Essa é a definição clássica do ser humano. Ele não pensa no próximo. É por isso que começou a vir pensadores como Karl Marx, entre outros, que começaram a pensar na sociedade e não numa minoria. Os caras viram isso está errado, cara, não pode. Uma minoria se beneficiar da maioria esmagadora sofrendo. Por isso teve a Revolução Francesa. Então começaram a surgir pensadores com essa linha de pensamento, que a riqueza ela precisava ser distribuída. Isso teve muitas consequências para os pobres, lutas. Eles foram assassinados porque não podiam ter rebeliões. Foi uma revolução gigantesca no século XIX e início do século XX, até mesmo durante as guerras. Só ao final, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, é que começou a abrir a mente. E os liberais foram descartados de vez. Porque começou a surgir a ideia de um estado de bem-estar social. Um estado onde ia ajudar as pessoas, ia distribuir essa riqueza para ela não ficar concentrada na mão de poucos. Só que o liberalismo estava ali meio que morto, meio que não morto, ressurgiu nos anos 70, nos anos 80 como um neoliberalismo. E hoje está aí matando as pessoas e defendendo mais milionários, pessoas mais ricas. Sempre defende o baronato. O liberalismo nunca vai defender a sociedade, as pessoas mais pobres, a distribuição de riqueza. Tem até alguns pensadores liberais que deve-se dar um pouco de esmola para os mais pobres para tentar convencê-los. No máximo que eles querem é isso. Eles não querem que a sociedade, que as classes mais baixas tenham benefícios, que a riqueza seja melhor distribuída, que há uma distribuição mais igualitária. Lógico que no sistema capitalista nunca vai ser 100% iguais, vai existir as classes, as divisões de classe, só que de maneiras que as pessoas não sofram tanto, que o dinheiro circule também na parte de baixo da pirâmide, não fica apenas em cima ou no meio ali e na base mesmo, onde está a maioria esmagadora da sociedade, não fique sem dinheiro. Pessoas na miséria, mesmo nos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, tem pessoas na miséria. Então é preciso fazer essa reflexão e parar de ficar distorcendo a realidade de que a Argentina era um país mais rico do que o Japão. Coisa que não existe, cara. O Japão é um país super rico no final do século XIX e no século XX. Só que não distribuía essa riqueza para a sociedade. Era concentrada na mão de poucos. Essa que é a grande verdade. E ficar enricando a Argentina de qualquer forma, dizendo um liberalismo que nunca existiu na Argentina,
porque a Argentina nunca foi rica, era um pau-mandado. A Argentina, desculpa aqui, não estou querendo menosprezar a Argentina, o Brasil também era pau-mandado dos países imperialistas no final do século XIX e no século XX. Quem dava as cartas era o Império Britânico. Tanto é que depois acabou o Império Britânico, a Argentina nunca mais foi a mesma. Não é porque a Argentina tinha uma riqueza, porque a Inglaterra estava dando riqueza para a Argentina até quando eles queriam. Depois que acabou o Império Britânico, a Argentina teve que se virar e nunca mais foi a mesma. E o Japão, no final do século da Segunda Guerra Mundial, foi muito ajudado. Teve o Plano Colombo, teve a ajuda americana, teve ali a Guerra Fria, que os Estados Unidos ficou com medo danado do socialismo vencer, da União Soviética vencer. Então eles deram um jeitinho de manipular e dividir as Coreias, pegaram a Coreia do Sul para eles, e o Japão, sempre dominando ali, ajudaram para o capitalismo florescer. Se eles abandonassem a Coreia do Sul, não tivesse dividido a Coreia, arrumado ali um país chamado Coreia do Sul e o Japão, quem sabe se o capitalismo teria sobrevivido? O capitalismo poderia ter perdido a batalha. Então, essa história que o liberalismo enriquece pessoas, que o Japão era pobre, ficou rico por causa do liberalismo, não sei o que, piriri, isso não existe, cara. Todos os países que são desenvolvidos, que são ricos, que são magnatas, teve a participação do Estado, o Estado organizando a economia, investindo, trazendo recursos, investindo em tecnologias, ajudando o país, protegendo os empresários daquele país para eles pudessem crescer, florescer, a riqueza pudesse ser gerada. Então o Estado é o principal agente da riqueza em um país. Então quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir a página lá no Facebook, Hércules Teixeira Industrializa Brasil, eu agradeço.